Olá, classe! Chegou o momento. História das Emoções, volume 1, da Antiguidade às Luzes. Uma viagem está para acontecer. Porque chegou a hora da gente debulhar essa introdução geral, absorver ao máximo que essa ilha tem pra gente, pra aí então a gente cair marzão adentro, rumo à nossa saga. E por que a gente vai começar pela introdução geral e já não vai direto pro capítulo 1? Dica pro C. Sempre que você for iniciar a leitura de qualquer livro, não pule o prefácio e nem a introdução. Eu vou te contar por quê. Tá ligado o restaurante que você pode pedir a entrada antes de pedir o prato principal? Aquela porçãozinha marota para começar a dar uma forrada no bucho? Então, prefácio e introdução de um livro é a entradinha para essa leitura. É o petisco. Não é ela que vai matar a nossa fome, perfeito? Mas ela é esse belisquete para a gente chegar, para a gente se familiarizar, para a gente se aconchegar no ambiente. Tá entendendo? Tendo isso em mente, essa introdução aqui, meus amigos, é uma porçãozinha de mini pastel de queijo, de carne, com vinagrete, que, putz, até salivei. Ela vai super nos preparar para o prato principal. Posso servir para vocês? Bora pro nosso esquenta? Pro nosso aconchego do ambiente? Então bora. Pois bem, a introdução geral, ela é curtinha, ela tem 5 páginas, e nessas 5 páginas, os autores vão estabelecer um ponto de partida importantíssimo para responder o seguinte: o que é emoção? Do que é que a gente está falando quando a gente está falando de emoção? O que é que a gente está observando quando a gente está falando de emoção? E a resposta para essas perguntas vai ser crucial tanto para o nosso entendimento da história das emoções dentro dessa linha do tempo, como também para eu, para tu, para nós perceber na gente os paranauê que eles vão elaborar aqui. Você tá preparado? Pega o caderninho. Eu fiz um resumo bacanudo sobre o que é as emoções segundo os autores. Cabe num print, velho. Esse vai ser o esquema do esquema para a introdução geral. Fechou? Cabe num print. Então, bora lá, galera. Questão de prova, hein? Emoção é igual a biologia, mais cultura, mais linguagem, mais contexto histórico. Tá anotando? E relaxa, que a gente vai um por um. Biologia. Aqui a gente tem cérebro, hormônios, sistema nervoso. É uma grande maquinaria do nosso organismo. O corpo sente. E entenda o seguinte: sem biologia não existe emoção, tá? Mas perceba também, só a biologia não explica como você vive essa emoção. Aqui vai estar estabelecido que o corpo é um mensageiro das nossas emoções. Cultura é o conjunto de regras invisíveis que vai nos ensinar como sentir, expressar e interpretar as emoções. Aqui o rolê é o seguinte: cultura é como um manual invisível. Ela não cria a emoção, mas ela vai moldar como a gente vive essa emoção. Linguagem. Aqui a gente vai ter 2 direções. Vai ser a linguagem como expressão social, o coletivo, e a linguagem como expressão individual. Na expressão social, o do coletivo, vai ser o conjunto de palavras, de expressões e de significados que vão ser compartilhados por esse coletivo, por essa sociedade, para nomear as emoções. Aqui a gente aprende a caber, a gente aprende a fazer parte. Na expressão individual, vai ser a forma única como cada pessoa interpreta, organiza e vive suas emoções internamente. É como damos o significado ao que foi vivido. Contexto histórico. Aqui vai ser o conjunto de acontecimentos de uma época que vão intensificar, moldar ou distorcer as emoções das pessoas naquele momento. Você quer um exemplo? Ano de eleição. Pronto. O contexto histórico, ele vai definir o que você está sendo levado a sentir e com qual intensidade. Pronto. Agora, quando você se perguntar o que é emoção, é disso que a gente está falando. Biologia, cultura, linguagem, contexto histórico. E, cara, guarda esse esqueminha como um mantra. Tá
atua no seu cérebro, velho. É esse esqueminha que vai nortear essa nossa jornada daqui pra frente e daqui pra dentro. Olha que fofo. Esse é o resumo do resumo da introdução geral. Pegou isso? Pegou a introdução geral inteira. Ponto. Quem quiser ir pro Recreio agora, pode ir. É isso aqui que vai cair na prova. Quem quiser um mergulhinho a mais, fica comigo. Porque assim, ó, essa introdução geral, ela vai colocar a gente diante de uma pergunta muito necessária. E é uma pergunta que a gente poderia muito bem fazer para os autores. A pergunta é a seguinte: mas os autores, emoções são naturais, universais e sempre foram iguais? Não é não? Tendo como pano de fundo o esqueminha que a gente viu, os autores vão dizer que sim e que não. Sim, porque sentimos medo, tristeza, alegria e várias outras emoções há milênios, ou seja, existe um núcleo humano universal, digamos assim. E não, porque a forma como a gente vai nomear, expressar, identificar, valorizar e entender as emoções vai variar de período para período, de época para época, de pessoa para pessoa. E essa mudança ao longo da história vai mudar a nossa relação com a gente e a nossa relação com o meio, com os outros, com o mundo. Ou seja, as emoções, elas não são uma experiência neutra e nem fixa. E é por isso que a nossa experiência com as emoções, ela é tão complexa, velho. Porque ela é esse emaranhado todo, é biologia, cultura, linguagem, contexto histórico, bau, xablau, bate tudo no liquidificador, tome aí sua vitamina. Aqui a gente separa para ficar didático. Essa separação de emoção é igual biologia, é igual a gente separa de forma didática. Na prática, é tiro, porrada e bomba. Tá tudo junto e misturado. E isso tá presente em cada ser humaninho. E aqui entra uma pergunta que essa introdução geral faz surgir. Anota. O que será que muda numa emoção quando se muda uma cultura, uma linguagem, expressão social individual e um contexto histórico? Será que mudando esses elementos a emoção muda de alguma maneira? Eu separei um trecho da introdução para ler aqui que eu acho que vale a pena para a gente fixar ainda mais essa ideia. Emoção, em suas variantes históricas, ou seja, em suas mudanças ao longo da história, em suas nuances. Por nuances aqui, entenda o seguinte, cara. Nem tudo é visceral quando se fala de emoção. Nuance é aquele, sabe? Aquele detalhezinho, aquela gradaçãozinha, aquele negócio, aquele detalhe. Emoção em suas variantes históricas, em suas nuances, em suas versões. iPhone é iPhone, mas a gente tem o 16, a gente tem o 10, a gente tem o 17, a gente tem o Pro, a gente tem o Max, a gente tem o não sei o que, a gente tem o Mini. As emoções, elas também vão ter variações em si mesmas. Então, emoção em suas variantes históricas, em suas nuances, em suas versões, vai refletir primeiramente uma cultura e um tempo. Elas estão localizadas em algum lugar. E elas vão responder, as emoções vão responder a um contexto. Elas vão desposar um perfil de sensibilidade. Vão traduzir uma maneira de viver e de existir. E as emoções vão depender, elas mesmas, de um ambiente preciso e singular. E que é esse ambiente preciso e singular que vai orientar o afeto e as suas intensidades. Tá, bonito, mas como que é isso aí na prática? Para deixar isso visível, no livro eles vão trazer alguns exemplos, e um que eu quero destacar aqui é o do luto. Eles vão trazer o luto como um exemplo, a experiência emocional de perder alguém. A emoção é a tristeza, a angústia, a dor dilacerante. E nesse exemplo, eles vão comparar o luto de Aquiles, do livro A Ilíada, escrita por Homero, ali no século entre 8 e 9 a.C. E o luto de Aquiles é de quando ele perdeu o seu grande e melhor amigo, Patroclo. E eles vão comparar esse luto de Aquiles, Homero, século 8, 9 a.C., com o luto da sociedade burguesa europeia
do século XIX. Ele vai trazer essas duas expressões de culturas muito distantes. Pois bem, Aquiles, diante da perda do seu amigo Patroclo, vai expressar essa dor, de acordo com os autores aqui, numa efusão irreprimível. O que isso significa? É uma explosão, cara, e irreprimível de não contido. Ele não conteve nada. Efusão irreprimível. Imagina o Goku virando um Super Saiyajin, só que ali a explosão é na potência, é na força. Aquiles aqui tá virando um Super Saiyajin da agonia. Tá entendendo? É da agonia. Essa expressão não contida. A gente vai ter urros, gritos de dor, tá ligado? Aquela dor que a gente vê alguém sentindo. Não sei se você já teve essa experiência de ver alguém numa dor e numa agonia desse nível, dessa magnitude. Mas você sente a dor vindo do osso, cara. Então Aquiles, aqui na expressão da dor, da perda do amigo, tá gritando, tá urrando, tá chorando, tá arrancando os cabelos, cara. Não tem como olhar para Aquiles nesse momento de expressão de dor a partir da sua perda e não ver um sofrimento mega blaster intenso, vivendo esse luto, expressando esse luto. Conseguem imaginar a cena? Agora corta para a sociedade europeia burguesa do século XIX, onde a mesma tristeza, angústia e dor dilacerante vai ser vivida de um jeito mais comedido, aonde vai se ter uma economia de gestos, aonde a gente vai ter silêncio e aonde a gente vai perceber uma certa calma aparente. A gente está falando de uma manifestação mais contida. Então perceba o seguinte, mesma emoção, é o luto, é a tristeza, é a dor, é a falta. Moldes diferentes de expressão. Mas olha só, eu quero complementar esse exemplo do livro. E por que eu quero complementar esse exemplo do livro? Eu quero causar estranheza em você, eu quero causar um incômodo em você, para a gente de fato experienciar o que muda numa emoção quando se muda uma cultura, uma linguagem, um contexto histórico. Eu quero que a gente sinta na pele o choque. Porque a gente consegue entender a dor e a agonia de Aquiles diante da perda do seu grande amigo. Basta a gente pensar na perda de alguém muito importante na nossa vida. Fácil. Perdendo algumas pessoas da minha vida, eu super me vejo do jeito Aquiles de expressão da angústia e da dor dilacerante do rolê, cara. Exceto pelo tirar os cabelos, né? Porque no meu caso não seria possível. Enfim, e a gente também consegue entender o pessoal ali da sociedade europeia burguesa do século XIX, porque não é muito diferente assim da forma como a gente vivencia velórios e funerais, perfeito? E às vezes em velórios e funerais a gente consegue ver alguns Aquiles nesses momentos. E a gente também consegue ver no mesmo local a sociedade burguesa do século XIX, a coisa mais contida. A gente tem a efusão irreprimível e a gente tem a forma mais contida em alguns funerais e velórios que a gente frequenta. Mas eu quero trazer algo, talvez para você seja inimaginável. Para mim foi. Então eu vou comparar o luto dessa sociedade europeia burguesa do século XIX, que é a sociedade que eles usam aqui nessa introdução, com o luto do povo Toraja da Indonésia, que é um povo que vive até hoje. Lembrando que a pergunta é, o que muda numa emoção quando a gente muda linguagem, cultura, contexto histórico? Será que muda alguma coisa quando a gente muda esses elementos? Então vamos lá. De um lado a gente tem sociedade burguesa europeia do século XIX, e eles vão viver o seu luto, a expressão da sua tristeza, da sua dor, de um jeito contido. Vai existir um código social que vai ditar o tempo específico para se viver esse luto. Esse código social, ele também vai indicar comportamentos aceitáveis e inaceitáveis para viver, para sentir, para expressar essa emoção. Expressões intensas como gritar, colapsar, se descabelar, para essa galera é mal visto, para essa galera é mal falado. Isso aí é indício de uma perda de autocontrole assim que, mano, pega mal. Pega mal. E aí perceba, o sofrimento aqui, ele é modelado para ser internalizado e silencioso. Perfeito? Esses são os burgueses do século XIX da Europa. Já para o povo Toraja da Indonésia, maluco, eles têm um outro entendimento para esse rolê. Uma outra forma de viver a expressão desta emoção.
Começa pelo simples fato de que, para eles, a morte não acontece no momento biológico. Isso significa que, para eles, quando alguém morre, este morto pode passar meses ou anos vivendo na casa ainda. E mais, ele não é tratado nesse período como um morto. Ele é tratado como uma pessoa que está doente ou como uma pessoa que está dormindo. A família conversa, a família alimenta simbolicamente, a família troca a roupa, a família ainda convive. Olha que interessante, a gente está falando aqui de um povo onde o luto não é uma ruptura imediata, é um processo longo de transição. E aqui um detalhe importante, tá? A forma de se embalsamar o corpo também é diferente da nossa e da cultura dos burgueses aí do século XIX. Tem uma conservação muito grande do corpo, ele não vai ficar se deteriorando, vai ficar meses dentro da casa da pessoa, anda dentro da casa da pessoa e daqui a pouco só tem o... Não. E quando acontecem os funerais, olha que interessante. Esses funerais, eles são grandiosíssimos, eles são caríssimos. É tipo festa de casamento, cara. Inclusive financeiramente falando, é um investimento alto de grana para se fazer uma puta festa. Não é um investimento alto de grana porque o caixão é caro, não. É um evento, mano. É uma festa que envolve a comunidade inteira. E aí nessa festa vai ter dança, vai ter cânticos, vai ter sacrifício de búfalo e vai ter sacrifício de porco. É um mega evento na comunidade. E não para por aí. Eles também têm um ritual onde a cada 3, 5 anos as famílias desenterram os seus entes queridos, limpam, trocam as roupas, cuidam deles e às vezes passeiam com eles pela aldeia. E esse ritual é uma celebração da vida, do amor, do respeito pelos ancestrais. E aí eu te pergunto, você acha que entre uma sociedade e a outra, a forma de se viver a mesma emoção vai ser a mesma? Chocante, né? E aí que tá, cara. Chocante pra quem? Obviamente vai ser chocante para quem não tem, para quem não possui os códigos dessa cultura, dessa linguagem e desse contexto histórico. E é muito importante a gente perceber essa estranheza diante de uma quebra cultural. E é interessante também a gente perceber o quanto que essa estranheza que a gente sente pode fazer a gente julgar esta cultura como uma cultura fazendo algo absurdo, um erro, um bando de loucos. E é essa provocação que eu quero te trazer aqui. Esse julgamento, essa estranheza só existe porque você foi moldado a sentir, a pensar, a se comportar dentro da sua cultura, da sua linguagem e do seu contexto histórico. Ou você acha que o povo toraja não pode pensar que o nosso jeito de viver o luto é que é um erro, um absurdo, uma loucura? Porque pensa, mano, para eles, talvez o nosso jeito de viver o luto seja apenas um descarte da pessoa que morreu. Passou uns dias e a gente enterrou. Que grande desrespeito é esse que a gente está cometendo? E por que eles pensariam assim? Eles estão inseridos e foram moldados a sentir, pensar e se comportar dentro de um código de cultura, de linguagem, de contexto histórico. Mas o que eu quero que você se dê conta aqui, para além dessa diferença da forma de se viver o luto, é o seguinte: as emoções do luto estão lá. A tristeza, a falta, a angústia, a dor de se perder alguém. Tá lá. Tá nos burguês do século XIX, tá nos toraja da Indonésia. Essas emoções estão lá. São as mesmas emoções. Mas a forma de processar o luto, a forma de sentir, vai ser outra. Fixa o seguinte na sua cachola: a gente sempre vai estar no meio de uma intersecção. De um lado a gente tem o nosso mundo interno, aqui que vai entrar a biologia e toda a nossa maquinaria interna. E do outro lado a gente vai ter o mundo externo, onde estão os paranauês todos da cultura, linguagem e contexto histórico. E aqui no meio tá nós, atravessados o tempo inteiro por esses dois mundos. É uma eterna dança entre intimidade e coletividade. Eu dei um exemplo extremo aqui do luto só para deixar muito demarcado a influência do mundo externo no nosso mundo interno. Mas, cara, a gente não precisa ir muito longe nem extremar muito as coisas, não. Pensa o seguinte: eu venho de uma família. Você
vem de outra. Eu fui educado e moldado de uma determinada maneira. Você também. A gente se tromba no mundo. E o que é que está se trombando no mundo? Não são só dois indivíduos. São duas formas de ser, de pensar, de sentir, de se comportar na vida. Acho que pegamos a ideia central da introdução geral aqui. Ideia 1. Emoção é igual biologia, mais cultura, mais linguagem, mais contexto histórico. Ideia 2. Somos a intersecção do mundo externo com o mundo interno. E um 3 aqui, só de bônus. Vamos sair um pouco dessa classificação de emoção boa e emoção ruim. A partir de agora, não é mais emoção boa, mas emoção ruim. Inclusive, eles vão trazer isso no livro. Vamos começar a classificar como emoção agradável e emoção desagradável. Pode parecer bobo, mas essa mudança já faz a gente experimentar as emoções de uma outra maneira, menos resistente às emoções ruins. Porque as boas a gente aceita sempre, né? Nunca vi ninguém pedindo desculpa porque dá risada. Mas porque tá chorando, nossa senhora. A desculpa já se manifesta na hora, assim. A lágrima nem caiu e a pessoa já tá se lamentando porque tá chorando na sua frente. Mas ri, a gente ri e foda-se. E agora que a gente viu, que a gente entendeu do que a introdução geral tá trazendo pra gente, pra poder embarcar nessa viagem, me deixa trazer você para um mergulho em você mesmo. A partir disso que a gente viu aqui agora. Vem comigo. Não solta a minha mão ainda não. Como a gente viu, as emoções elas têm sim uma base universal, um núcleo humano comum, mas a experiência emocional não é neutra e nem fixa. E isso vai significar que eu, você, Mariazinha, o Juquinha, vivemos a nossa emoção, foi aprendido, foi moldado. Agora para um pouco e pensa na sua história, suas verdades, seus valores, sua forma de pensar, sua forma de agir, suas emoções. O quanto disso é seu e o quanto disso foi ensinado para você. Não responda agora. Fica só com a pergunta, mas pensa nela. Quando você era criança, você podia sentir tudo, você podia falar tudo, você podia se comportar de qualquer maneira? Ou já existia um roteiro invisível para ser seguido? Ou melhor, já existia um roteiro muito visível e estabelecido para você seguir. Tinham emoções que eram permitidas, tipo alegria, calma, serenidade. Tinham emoções que eram proibidas, tipo raiva, tristeza, frustração. O que acontecia quando você sentia as emoções permitidas? O que acontecia quando você sentia as emoções proibidas? E o que acontece hoje quando você sente algo que foge desse molde, desse padrão? Você acolhe, reprime, você racionaliza, você se julga, você se condena. E lembra, as emoções, elas são biologia também, né? O pensamento, ele vai ser o segundo ato, porque o primeiro ato vai se dar no corpo físico. E provavelmente você já se deu conta disso ao longo da sua vida. O coração acelera, borboletas no estômago, vermelhidão na cara, suor, dilatação nas pupilas, arrepios, boca seca, retraimento, agitação, respiração que muda, corpo que contrai, aperto no peito. Às vezes a gente sente um peso, às vezes a gente sente alívio, às vezes a gente sente uma queda de energia, às vezes a gente sente uma elevação da energia. E tudo que eu estou descrevendo aqui está dentro das emoções agradáveis e emoções desagradáveis. O barato é louco. E o mais louco é que antes de você conseguir explicar o que você está sentindo, o seu corpo já sentiu. E você escuta o seu corpo? Você aprendeu a escutar o seu corpo? Ou isso nunca te passou pela cabeça? Você presta atenção nele? Ou quando você presta atenção nele, você acha que tudo que você sente nele é sintoma de alguma doença, de algum diagnóstico? Como é a sua relação com você mesmo quando o seu corpo te manda mensagens? Você tenta explicar, justificar, controlar, ou mais, você tenta corrigir o que você está sentindo? Todas essas perguntas que eu estou fazendo até agora dizem respeito ao seu mundo interno,
a sua relação com você mesmo. Mas agora vamos entornar um pouco mais esse caldo e olhar para fora? Como é que você reage quando encontra alguém que sente diferente de você, que expressa diferente, que vive emoções fora do seu padrão? Você estranha, julga, você se incomoda, você tenta corrigir? Maluco! Olha a complexidade da jornada que a gente está entrando, da viagem que a gente está pretendendo fazer. E nessa viagem pela história das emoções, a gente vai encontrar outras pessoas, outras épocas, outros povos, outras culturas, mas principalmente a gente vai encontrar e a gente vai descobrir as emoções na gente mesmo e ao nosso redor. E te digo mais, a melhor forma da gente aproveitar essa viagem é a gente ativando o nosso modo curioso e diminuindo um pouco o nosso modo julgador. E aqui nas aulas tem lição de casa sim. E é o seguinte, na introdução geral, os autores vão fazer uma coisa muito legal, cara. Eles vão explicar a teoria costurando e comparando com arte. E a arte que eles vão usar para fazer essas comparações aqui nessa introdução, vai ser a literatura. Então eles usaram Ilíada de Homero, que é o exemplo de Aquiles que eu trouxe para vocês, o livro O Pai Goriote, do Balzac, e Henrique V, do Shakespeare. E essa é uma sacada muito boa, cara. Que é usar a literatura para fazer a gente ver a expressão das emoções nos personagens. E eu quero fazer uso dessa sacada. Bora pro momento sacada. Momento sacada. Livros de literatura, filmes, séries, novela, teatro, música, não é só passatempo, não é só lazer. E por que não é só? Porque nossas emoções em contato com essas obras de arte estão para jogo, velho. Se não é só passatempo e não é só lazer, então é o quê? É laboratório. E é laboratório para nós. É um recurso que a gente pode fazer um melhor uso. Porque pensa comigo, é nessas expressões artísticas que a gente vai acompanhar, que a gente vai assistir, que a gente vai ver, que a gente vai ter contato com conflitos, tensões, contradições, resoluções, comportamentos, pensamentos, expressões a rodo de emoções. Ou seja, é um puta exercício de ampliação do nosso repertório sem que a gente precise viver nenhuma daquelas situações que os personagens estão vivendo, cara. Louco, né? E como que a gente pode melhorar as nossas experiências em contato com essas obras de arte? Aqui, velho, eu vou precisar fazer um alerta. Se liga no quanto a gente empobreceu a nossa experiência no contato com essas obras de arte. Desde 2009, nós temos o famoso botão de like e dislike nas redes sociais. O famoso botão curtir. De 2009 para cá, para o nosso 2026, são 17 anos. E isso foi só um mero detalhe que adentrou a nossa relação com as redes sociais? É um detalhe, mas é um detalhe que fez uma diferença na nossa forma de experimentar o mundo. Porque eu não sei se você se dá conta o que esse botãozinho moldou na gente. Ele reduziu a nossa experiência das coisas a simples gostei e não gostei. E só. E aí, o filme que você assistiu, o que você achou? Achei bom, achei ruim, gostei, não gostei. Só. E isso empobrece demais, cara, a nossa experiência no mundo e com as coisas, porque traça um limite muito pequeno que poderia ser melhor explorado. Cara, eu gostei disso. O que foi que teve aqui que me fez gostar? Eu fui atravessado de que maneira? Que personagem que mais me tocou? Que personagem que eu detestei? Esse personagem fez ou faz o quê? Diz e fala o quê? E age como? É parecido comigo, é diferente de mim, toma decisões estranhas, esquisitas que eu, mas nossa, em nenhuma outra vida eu faria uma coisa que esse personagem fez. Olha o tanto de coisa que a gente poderia explorar das nossas experiências no contato com a arte, que a gente reduz a um simples gostei, não gostei, achei bom, achei ruim.
Então, a partir de hoje, a partir dessa aula, saia um pouco dessa lógica simples do gostei ou do não gostei. É óbvio que você vai gostar ou não vai gostar, mas o meu convite é para você tentar ir um pouco mais fundo nisso. O que houve no que você viu que você gostou, que você não gostou? Naquilo que você viu, assistiu, ouviu de música, o que te tocou? E tocou de que maneira? Dialogou com o que de você? Te atravessou de que forma, velho? Como foi ver personagens lidando e resolvendo com conflitos de uma maneira completamente diferente da sua? Como foi ver em um mesmo personagem inúmeras contradições? Como foi se identificar com coisas que inclusive você reprova? Da próxima vez que você consumir, assistir um filme, uma série, um teatro, ouvir uma música, começa a perceber como você vai sendo tocado por aquilo, inclusive com partes suas que também são desagradáveis, contraditórias e tudo mais. Porque esse é um exercício muito interessante, que é fazer a gente sair um pouco desse lugar do julgamento e da reprovação já de imediato e começar a dialogar mais com o que eu estou sentindo, experimentando, pensando, sabendo e conhecendo sobre mim a partir do contato com aquilo que eu tô vendo. Mas relaxa que eu não vou deixar solto assim não. Eu vou deixar para vocês agora 4 indicações, 2 documentários, um filme e um livro. Se possível, se permita assistir as 3 coisas e ler o livro. Se não for possível, tá tudo bem. Se permita consumir um só, um dos 4. Um dos 4. Escolhe qualquer um dos 4 e vai. O primeiro documentário que eu quero deixar aqui como indicação é Dilema das Redes. Provavelmente você assistiu. Se você assistiu, assista de novo, tendo como base agora a aula de hoje. Se você não assistiu, assista. No momento, esse documentário está na Netflix. Esse documentário ele é muito importante para fazer a gente perceber o quanto as nossas emoções são colocadas para jogo o tempo todo. E não é brincadeira. Os caras levam isso muito a sério, mano. E se a gente não se apropria das nossas emoções, e por se apropriar tô querendo dizer conhecer, reconhecer, aprender a nomear, aprender a saber como que essas emoções se manifestam, como são as nossas expressões, o que que a gente aprendeu, o que que modelou a nossa forma de sentir, pensar e se comportar, se a gente não se apropria disso, a gente se torna refém muito fácil do interesse dos outros. Então assista Dilema das Redes, Netflix. Segundo documentário, Edifício Master. Esse documentário é de um documentarista que eu amo de paixão. Eduardo Coutinho, brasileiro, é nosso. O bicho é nosso. Esse documentário também está na Netflix. E, cara, a experiência de assistir esse documentário vai ser maravilhosa. Porque você vai ver pessoas que moram no mesmo prédio, que é o Edifício Master, e o Coutinho vai entrevistar moradores desse prédio. Pensa, pessoas que habitam o mesmo país, que habitam a mesma cidade, que habitam o mesmo bairro, que habitam o mesmo prédio. E você vai perceber em cada morador entrevistado ali universos completamente diferentes. Vai casar muito com o que a gente viu na aula de hoje. O filme que eu vou indicar pra você também tá na Netflix porque eu tô querendo facilitar a sua vida. Tá tudo num lugar só. Tudo num lugar só. E o filme é O Filho de Mil Homens. E eu quero que você assista esse filme porque eu tenho certeza que esse filme vai mexer contigo. Esse filme tem um detalhe muito interessante que vai fazer você perceber que expressão não necessariamente precisa de palavras o tempo todo. É um filme belíssimo, cara, é um filme sensível, só vai. E nesse filme, presta atenção no seguinte, nas nuances, nos dilemas que vão aparecendo, na construção e desconstrução de cada personagem, nos encontros e nos desencontros que vão aparecer nessa trama. E principalmente na conclusão dessa história. Filho de Mil Homens. E um livro que eu quero indicar para você é Mudar, Método, do Edouard Louis. Mano, que livro! É uma leitura, não vou dizer que é uma leitura de boa não, porque é uma leitura densa e é uma leitura intensa. Vai te capturar. Se prepare. E esse livro vai ser interessante para você perceber quanta coisa é possível nos habitar
habitar, cara. E o quanto disso que nos habita pode fazer com que a gente construa, mas também destrua as coisas ao nosso redor. E sério, mais uma vez, quando você assistir os 2 documentários, o filme e ler o livro, por favor, não se limite a gostei ou não gostei. Tá tudo certo se você gostar ou não gostar, mas não se limite a isso. Comece a notar mais do que se você gostou ou se você não gostou. Se deixa expandir mesmo, cara, pelas coisas que estão fora do seu universo. Sério. Se deixa brincar de perceber diferenças e semelhanças. Se deixa ser tocado e atravessado por isso, tá bom? E se quiser deixar aqui nos comentários como foi para você assistir os documentários, o filme, a leitura do livro, trazer suas impressões e como foi a experiência de ter contato com essas obras, fica à vontade. Deixa aqui nos comentários mesmo. Se quiser fazer qualquer pergunta sobre essa aula, fica à vontade. Faz mesmo. Introdução geral realizada com sucesso. E olha que interessante. Hoje a gente fala de emoção o tempo todo. Mas e se eu te disser que existiu um tempo aonde essa palavra não existia? Como será que era sentir sem ter esse conceito? Você acha que se você tivesse nascido em uma outra época, você ainda seria igual a você? Na próxima aula, a gente vai experimentar isso, voltando para os gregos. Pode comemorar, bonecote. É pra ficar feliz mesmo. Você tá entendendo? Agora a gente vai cair marzão adentro. Vai lá pra antiguidade. Porque a gente vai ver qual é que é dos Paranauê dos gregos. Fechou a introdução geral.